Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, graça e paz. Vou fazer uma oração. Senhor, no nome de Jesus, aqui estamos, ó Pai. Que no nome de Jesus, o Senhor esteja abrindo a nossa mente, Senhor, dando ordem a seus anjos ministradores sobre nossas vidas. E que no nome de Jesus, Senhor, não venhamos a sair da mesma forma que adentramos. Em nome de Jesus, fale conosco pelo poder da sua palavra, coloque um guarda na minha boca, e que o Senhor possa estar nos dando a porção espiritual para esse dia. No nome de Jesus. Amém. O tema do estudo dessa noite é tempo de voltar ao primeiro amor. Eu cheguei nesse título através de uma oração da minha esposa, que ela falou que estava sentindo que estávamos apáticos, como ela trouxe no sábado, e também a distância que nós estamos do Senhor. O primeiro amor, quando eu estava nessa situação do primeiro amor, eu peguei a Bíblia, fiz um propósito de ler a Bíblia toda em um ano. Eu falava muito de Jesus para as pessoas. Eu comprava DVD de pregações, dava para as pessoas. Eu dava Bíblia para as pessoas. Eu não me envergonhava. Era uma coisa que queimava dentro do meu coração. Eu precisava falar. Eu não tinha vergonha. Eu demonstrava que Cristo estava agindo na minha vida. Faça uma reflexão da sua vida nesta noite. Se você perdeu essa essência do primeiro amor, ou se você jamais teve essa sensação dentro de você. Eu apenas dei um pequeno testemunho de como era o primeiro amor na minha vida. Na sua vida pode ser de outra forma. E que o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento e mostrando a situação da igreja dele, que a igreja se encontra, a igreja Amor de Cristo. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 24. Eu vou esperar os irmãos abrir. Eu, particularmente, não gosto de falar o número da Bíblia, da página, porque dessa forma os irmãos nunca aprendem a abrir a palavra. É uma coisa minha, se eu estiver errado. Lucas, capítulo 24. Só um momentinho que o esboço decidiu sumir. Pode colocar um pouquinho para cima, pastor, por favor? Lucas, capítulo 24. E o versículo 13. A caminhada para Emaús. Nesse contexto, tinha acontecido, era o primeiro dia da semana, tinha acabado de acontecer um dos maiores acontecimentos que já existiu nessa terra. Foi a ressurreição de Cristo. Foi naquele dia. Eu falo um dos maiores porque sabemos que Jesus vai retornar e vai ser muito maior, com muito mais glória. Não que não tenha tido glória, mas vai ser uma coisa muito espetacular. Então, o contexto era a ressurreição de Jesus. E aqui o Senhor me diz, versículo 13. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús. 2 deles quem? Eram 2 do grupo de Jesus, não especificadamente apóstolos,
mas era 2 que faziam parte, que estavam seguindo Jesus, eram 2 seguidores de Jesus. Que distava de Jerusalém, Emaús, ficava uma distância de Jerusalém de 60 estádios, aproximadamente 12 quilômetros, quase daqui em Colina. E iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Então os 2 iam conversando, você viu, Jesus ressuscitou, e agora o que vai ser de nós, tal? Eles estavam empolgados. 15. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então Jesus, ressurreto, começou a caminhar ao lado deles. 16. Mas os seus olhos estavam impedidos, para que não o conhecessem. O Senhor nos fala nessa noite que os nossos olhos estão impedidos de vê-lo. Nós perdemos o foco, perdemos o rumo, e há uma necessidade de voltarmos ao primeiro amor. Convido os irmãos a abrirem Apocalipse, capítulo 3, que vai ser o nosso texto base. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Versículo 1. É uma mensagem para a igreja de Sardes. Quando os irmãos lerem a palavra Sardes, remeta a você, a instituição, a igreja, amor de Cristo. Apocalipse 3, verso 1. Amém? E o anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Jesus falando: eu conheço as tuas obras, que tens um nome de que vives e está morto. Então o Senhor Jesus fala para nós que nós temos um nome de que vivemos, mas na realidade estamos mortos. 2. Ser vigilante e fortalece as coisas que permanecem. O que ele fala para nós? Vigie e pegue as coisas que ainda permaneceram e continue. Que estão prontas para morrer. Então, as coisas que permanecem, as coisas que ainda temos, o pouco fruto que ainda temos, estão prestes, prontas para morrer. Porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. 3. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Então o Senhor nos fala que temos recebido, temos ouvido, guarda-o e arrepende-te. Pois, se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei a ti. Essa parte significa: e tu não saberás a hora que eu virei a ti. Nada mais é do que fechamento da porta da graça. Sim, para a minha e para a sua vida. 4. Tens uns poucos nomes em Sardes, em amor de Cristo, que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Eu peguei alguns comentários e transcrevi, através da Simone que me ajudou, todos os slides que eu vou passar sobre Apocalipse 3 está no comentário da Bíblia de Estudo Legado. Mordomos fiéis de nós mesmos. Deus exorta esta igreja a fazer uma mudança.
os crentes professavam estar vivos, mas suas obras eram destituídas do amor de Jesus. Quantos caíram porque confiaram em sua profissão de fé para a salvação? Quantos estão perdidos por seus esforços para manter a sua reputação? Nada mais é do que uma obra exterior e nenhuma mudança interior. Se alguém tem reputação de ser um evangelista bem-sucedido, um pregador talentoso, uma pessoa de oração, uma pessoa de fé, uma pessoa especialmente consagrada, há um positivo risco de que naufrague na fé. Se você acha que você é tudo isso, tem um risco muito grande de sua fé naufragar. Quando posto à prova pelas pequenas provas que Deus permite que sobrevenham. A irmã White fala que as provas que chegam até nós são pequenas. Sobre as pequenas provas que chegam até nós, corremos o risco de naufragar. Muitas vezes, seu grande esforço será para manter a sua reputação. Você só vai fazer para ficar com a sua autoimagem, com a sua aparência, com o seu exterior, ok, para aquelas pessoas que te veem enquanto você está aqui, mas aquele que te vê em oculto, ele sabe de todas as coisas que temos feito. Alguém pode passar por todo o ciclo de atividade religiosa, mas a menos que Cristo esteja entrelaçado lá dentro, em tudo que diz e faz, estará trabalhando para a sua própria glória. Essa pessoa estará fazendo esforço, mas é para a sua própria glória e para o seu próprio naufrágio. Mas alguns haviam se esquecido do modo maravilhoso como haviam recebido a verdade. E Jesus achou necessário enviar uma reprovação. Os antigos porta-estandartes, significa as pedras memoriais, haviam caído um após outro, e alguns haviam cansado da frequente repetição das verdades. Irmãos, você tem se cansado de ouvir as exortações, as palavras do Senhor que o Senhor tem trazido por meio dos seus profetas? Eles queriam uma nova doutrina, mais agradável para muitas mentes. Pensaram que precisavam de uma mudança maravilhosa e em sua cegueira espiritual não discerniam que seus sofismas arrancariam todas as experiências do passado. Então eles esperavam uma mudança maravilhosa, algo acontecer, um anjo aparecer para ele, uma coisa assim para levantar. Mas ele estava enganado, porque aqueles sofismas estavam apagando as experiências do passado, as pedras memoriais. Faça uma análise. O quanto Deus te ajudou até aqui. Faça melhor, faça uma análise. Da onde Deus te tirou? Pensa. Da prostituição, da fornicação, do adultério, das drogas. Da onde Deus te tirou, irmãos? Outros haviam recebido a verdade dos ensinamentos de Cristo e foram crentes fervorosos, mas eles haviam perdido seu primeiro amor e não tinham vigor espiritual. Então essas pessoas, elas tinham ensinamentos de Cristo, elas já foram fervorosas em outra época, mas hoje se encontram sem nenhuma força espiritual. Não retiveram o início da sua firme confiança até o fim. No meio do caminho, a pessoa abre mão. Tinham o nome de que viviam, mas eles estavam mortos em termos de exercer uma influência salvadora.
Você já não fazia mais parte do exército de Cristo. Você não era mais um agente de Cristo para ajudar a alcançar outras pessoas. Tinham forma de piedade sem o seu poder correspondente. Na igreja é uma bênção, mas em casa, misericórdia. Eles discutiam sobre assuntos de nenhuma importância especial. E através dessa parte, nenhuma importância especial. O Senhor ainda manda eu dizer mais uma vez que as pessoas andam discutindo sobre coisas sem importância especial. O que é uma coisa de importância especial? A salvação. Cristo. Se você anda falando de política, de candidato A, candidato B, de Instagram, de Facebook, de viagem, de dinheiro, você está fora do caminho. Você está morto. Porque a obra de Cristo nada mais é de que a gente transmitir Cristo para outras pessoas. Eu te pergunto, nesses 12 anos de igreja, 11 anos, quem você trouxe para a igreja? Quem a sua vida influenciou? Pensa no seu trabalho. Quem no seu trabalho veio pelo menos visitar a igreja? Porque olha e fala, nossa, Jesus mudou essa pessoa. Quem você trouxe para a igreja, irmão? Faça uma análise. Como está a sua influência? Você tem sido uma influência ou você tem sido influenciado pelo mundo? Eu não consigo pensar, assistindo aquela cena de Jesus, toda segunda-feira, não sei se os irmãos sabem, mas eu viajo e fico num hotel no Sertãozinho. E, por coincidência, em casa também não tem antena de televisão, lá tem. Eu coloquei na Record passando a série de Jesus. Eu assisti a série de Jesus, está bem naquela parte que João Batista está preso. Irmãos, eu não consigo imaginar se um discípulo teria rede social. Se ele perderia tempo de ficar postando as suas coisas vãs. Eles não ficavam correndo atrás de dinheiro. Você já viu algum apóstolo pedir dinheiro? As pessoas ofertavam na vida de Jesus, ofertavam lá para Judas guardar, ofertavam no ministério de Jesus. Eles não corriam atrás de dinheiro. A providência, a provisão chegava. E nós temos corrido atrás de quê? Depois da vírgula, importância especial, que não eram apresentados pelo Senhor como provas testes, até que estes assuntos se tornaram em montanhas que os separavam de Cristo e uns dos outros. Então, essas coisas, rede social, dinheiro, correria do dia a dia, família, essas coisas se tornam em montanhas que nos separam, primeiramente, de Cristo e depois uns dos outros. Aí o Senhor fala no versículo 1: eu conheço as tuas obras, que tens um nome de que vives e está morto. Você tem uma aparência que está vivo. Você tem vindo à igreja na quarta e no sábado, mas você está morto espiritualmente. Para Deus, a exibição exterior nada vale. As cerimônias externas da religião são absolutamente inúteis se o amor de Deus está faltando na alma. Se você não está influenciando alguém, sua vizinhança, sua família, quem quer que seja, a sua aparência exterior nada vale. Ser vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer. Essa é a nossa obra. Há muitos que estão prestes a morrer espiritualmente e o Senhor nos exorta a fortalecê-los. Pensa, irmão, se você ainda não morreu, se ainda tem aquela chama dentro de você, aquele fogo, o Espírito Santo que te convence, aquele poder que te ajuda nas suas dificuldades.
É hora de fortalecermos no Senhor. É hora de buscar esse primeiro amor, de chorar, de jejuar, de fazer uma busca intensa por esse amor. O povo de Deus deve estar firmemente unidos aos laços da comunhão cristã e devem ser fortalecidos na fé, falando com frequência sobre as preciosas verdades que lhe foram confiadas. Então, o que você recebeu, você tem que passar adiante. Eles nunca devem gastar seu tempo acusando e condenando um ao outro. Poucos fiéis em Sardes, a igreja Amor de Cristo. A igreja de Sardes é apresentada como tendo poucas pessoas fiéis, entre as muitas que, por assim dizer, se tornaram descuidadas e insensíveis às suas obrigações com Deus. Então o Senhor fala que ainda tem um pouco, ainda há um remanescente na igreja. Tem uns poucos nomes em Sardes que não se contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Quem será tão favorecido para ser contado entre aquelas poucas pessoas em Sardes? Quem serão essas pessoas? Será você? Serei eu? Quem faz parte desse número? Não seria melhor inquirirmos, perguntarmos este assunto para que possamos saber a quem o Senhor se refere quando ele diz que algumas pessoas não mancharam suas vestes brancas do caráter? Será que não vale a pena a gente perder um tempo e perguntar: Jesus, como eu estou? Me revela, notifica. Esse versículo que o pastor abriu também, as minhas falhas secretas, meus pecados ocultos, me mostra. Esta mensagem é enviada à igreja hoje. Conclamo os membros da igreja que leiam todo o 3º capítulo de Apocalipse e façam a aplicação dele a si mesmos. Leia o capítulo 3 e coloque a sua vida. Confronte a palavra. A mensagem para a igreja de Laodiceia, que também está no capítulo 3, se aplica especialmente ao povo de Deus hoje. É uma mensagem para os professos cristãos que se tornaram tão semelhantes ao mundo que nenhuma diferença pode ser vista. Misericórdia. Os professos cristãos se tornaram tão semelhantes ao mundo que as pessoas olham e não vê, não identifica nenhuma diferença na sua vida. João capítulo 3. Versículo 1. É o encontro de Nicodemos, um grande mestre da lei, na época de Jesus. Trabalhava no Sinédrio. E ele decidiu se encontrar com Jesus. 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. E este veio de noite a Jesus. E ele lhe disse: Rabi, que significa mestre, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Então Jesus estava falando para ele coisas espirituais e Nicodemos entendendo coisas carnais. 5. Jesus respondeu: na verdade, eu te digo,
se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. É isso que precisamos, irmãos. Essa é a grande chave e o grande desafio do Senhor, que o Senhor lança para nós essa noite. Nascer de novo. Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Uma pergunta: o que seria nascer da água e do Espírito? O que seria nascer da água e do Espírito? Nascer da água. Jesus aqui usa um elemento que nos aponta para a purificação. A água tem esse efeito purificador, lavador e restaurador em nossas vidas. Jesus é a água viva. Nicodemos precisaria ser lavado, purificado dos seus pecados e pensamentos errados. Aqui também pode ter sido usada, a água também pode ter sido usada nesse texto por Jesus para trazer à memória a pregação de João Batista, que era enfático da importância do arrependimento antes de receber o batismo, a água, como símbolo daquilo que já havia acontecido no coração da pessoa. Então, o batismo nada mais é que você entende sobre os seus pecados, busca o arrependimento no Senhor, o Senhor confirma, o Senhor derrama, te dá o arrependimento, e você está arrependido, você vai lá e faz o símbolo, se batiza. Então, precisa ter o arrependimento. O arrependimento e, consequentemente, a purificação dos pecados é o que devemos fazer hoje para fazermos parte do reino de Deus. Nascer do Espírito. O Espírito Santo é aquele que toca em nossos corações. Jesus exemplificou de uma forma impressionante. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo, o poder de Deus, impacta o nosso coração, mostra os nossos erros, nos incomoda, tenta nos convencer e trabalha em nós. Aí sim, temos as condições de responder a essa ação com o nosso arrependimento e sendo purificado, então, por Ele. Sem nascer do Espírito, ninguém consegue se arrepender. Então, se você não pedir ao Senhor, e pela sua própria força você não consegue, se Deus não derramar o arrependimento genuíno. Pois está totalmente preso à sua natureza carnal e pecaminosa. O Espírito Santo nos dá a possibilidade de vencermos essa natureza, de nascermos de novo para uma vida agora com Deus. Então, é somente através do verdadeiro nascimento do Espírito Santo para termos uma nova vida, para termos um reavivamento espiritual. Convido os irmãos para abrir em Isaías, capítulo 51. Isaías 51. Eu também gostaria de enfatizar que essa palavra não é somente para os adultos, para quem tem 50, 60, 70 anos já professando a fé cristã, para quem tem 10, quem tem 5, é também para as crianças. Por quê? Porque o Senhor já teve reis, e
primeiro rei, o rei mais novo que é descrito na Bíblia, foi o rei Joás. Ele começou a reinar o povo de Israel, ele tinha 7 anos de idade. E ele já tinha esse primeiro amor. Depois, com 8 anos, Josias também foi declarado rei. Então, as crianças também têm essa oportunidade de pedir um novo renascimento, de buscar o arrependimento. Amém? Isaías 51, versículo 7. As últimas considerações que o Senhor nos deixa. Escutai-me, vós que conheceis a retidão. Então você já andou no caminho, você conhece o caminho, você já teve um encontro com Cristo. O povo em cujo coração está minha lei. Você já teve a lei do Senhor no seu coração, ou ainda tem, mas você está morto. Não temais, vós, a desonra dos homens, e nem estejais vós com medo das injúrias deles. Verso 9. Desperta, ganhe força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias antigos, volte ao primeiro amor. Lembre como você era quando você se converteu, se é que você já recebeu essa chama dentro de você. Desperta como nos dias antigos, retorne ao primeiro amor, nas gerações dos tempos antigos. O capítulo 52 e o versículo 1, na outra página. Desperta, veste-se de poder, revista-se de Cristo, está disponível, a chuva tem caído, a chuva serôdia tem caído, as gotas, veste-se, pegue, apodere-se de poder, ó Sião, veste tuas lindas vestes, ó Jerusalém, a cidade santa, porque daqui em diante não mais haverá de entrar em ti o incircunciso e o impuro. O Senhor nos faz essa advertência, que não entrará mais o incircunciso e o impuro no nosso meio. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faze as primeiras obras. O Senhor te convida nessa noite a retornar ao primeiro amor. O louvor que vamos cantar agora tem uma parte que fala assim: vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Feche seus olhos na hora do louvor, louve ao Senhor e faça uma análise da sua vida. O Senhor te convida nessa noite para voltar ao primeiro amor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.